Então, olá, professores e professores. A gente está iniciando mais um ATPC da Diretoria de Ensino Leste 3. Hoje a gente tem aí os professores de Ciências da Natureza e Matemática. Eu sou a Juliana, PCNP responsável pela pasta de Ciências da Natureza. Comigo aqui está o pessoal, os PCNPs Rosane, Ângela, Cleide, são os PCNPs de linguagem. Nós não temos PCNP de matemática, então quem tiver interesse pode mandar aí para a gente a proposta, a gente já faz, né? Já deixa aí aberto, a gente está aí com o edital, né? Aceitando proposta, tá? Então a gente está iniciando mais um ATPC com o nosso tema aprendizagem por meio do diálogo. Para a gente, né, iniciar aí, eu vou passar agora para a Rosane, para ela fazer o nosso acolhimento. Rô? Bom dia, professoras, bom dia, professores, sejam bem-vindos a essa ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. E para esse início, para esse acolhimento a vocês presentes hoje nessa ATPC, nós escolhemos um vídeo para nós respirarmos, né? Nossa vida tem sido muito corrida, a ansiedade agora com essas mudanças, com esse momento em que a gente está vivendo de pandemia, de distanciamento, de trabalho remoto, trabalho híbrido, e a gente tem esquecido, às vezes, de respirar, né? Então, eu convido vocês, nesse momento, o vídeo é rapidinho, de 1 minutinho, mas prestar atenção na sua respiração. E aí nós vamos inspirar e expirar junto com um peixinho aí que vai nos ajudar a fazer esse movimento, tá? E vamos respirar, e assim a gente consegue também se concentrar para essa formação que teremos hoje. Então, a Juliana vai soltar aí o vídeo do peixinho e nós vamos inspirar e expirar calmamente, refletindo, tentando esvaziar o máximo possível da nossa mente para estarmos prontos para essa formação. Ju, por favor. Como é gostoso, né? Como a gente precisa, em alguns momentos, ter esse privilégio de prestar atenção na nossa respiração. Então, fica aí a dica para este momento e para outros momentos, quando precisarem. É um vídeo que no YouTube você encontra rapidinho, é só 1 minuto, mas tão importante prestarmos atenção na nossa respiração. Uma boa formação a todos. Obrigada, Zane. Então, assim, nossa, até a gente, né, respira, concentra aqui para tirar o nervosismo e vamos lá, né? Então, para hoje, gente, então, dando continuidade aí, o nosso objetivo, né, é dialogar a respeito da interdisciplinaridade. A gente tem aqui, né, os professores de Ciências da Natureza, né, e também os professores de Matemática, então tem um diálogo aí, trazer a questão também sobre o novo ensino médio. Bom? E para essa formação hoje, a gente tem aí os nossos convidados, nossos autores, autoras e autor, né? A Andréia Horta, vou estar apresentando aqui, então, licenciada e bacharelada em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora em Educação, metodologia de ensino de Química pela Universidade Estadual de Campinas, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, em exercício no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora Danusa Monfort, se eu falar errado depois ela me corrige,
Bacharela e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre em Biologia pela Universidade de São Paulo, doutora em Educação pela Pennsylvania State, Estados Unidos, professora titular do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal de ABC. Seja bem-vinda. E o professor Marcos Pimenta, bacharel em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do CNPq na área de Física. Seja bem-vindo. Agora eu passo a palavra para a Carmen, nossa assessora pedagógica, né, que está nos auxiliando nessa formação. Bom dia, Juliana. Bom dia, professores e professoras. Eu sou a Carmen Maciel e componho aí o time de assessoria pedagógica das editoras Ática, Saraiva e Scipione. O nosso trabalho... Carmen, seu microfone. Voltou? Sim. Então, vamos lá. Bom dia para todos os professores e professoras. Tecnologia é isso mesmo, você está preparadinho, depois você tira o som, tira a câmera, isso porque a gente entra um link atrás do outro, né, Andréa, Danusa? Mas vamos lá, eu sou a Carmen Maciel, eu componho aí o time de assessores pedagógicos das editoras Ática, Saraiva e Scipione, com atendimento exclusivo para a rede pública. A nossa proposta aqui hoje é dialogar sobre a temática que a Juliana já apresentou para vocês, trazendo os nossos professores, autores da casa, e para aqueles que desejarem conhecer o material dos professores, a Juliana já tem o link de acesso, tanto para cadastro, para que vocês possam receber diretamente do nosso time, na pessoa da Domingas, este material, e também nós temos um portal que se chama eDocente. Esse portal ele é feito de professor para professores. E lá a gente tem uma sequência de materiais, objetos educacionais, banco de perguntas, monte sua prova, que podem auxiliá-los a qualquer momento. Só reforço, antes de passar e agradecer a disponibilidade e o tempo dos nossos autores, é que o nosso trabalho é o ano todo. Então, o nosso trabalho não se estende somente por um período de programas vinculado à escolha de material didático. O nosso trabalho é ao longo do ano, tá bom? Então, muito obrigada, Andréa, Danusa, professor Marcos, sejam bem-vindos e a palavra está com vocês. Eu acho que a nossa proposta é que vocês façam uma apresentação, um diálogo e que deixemos um tempinho para essa interação com os professores presentes. A gente precisa passar a bola, devolver aí para a Juliana às 11h20. Então, a hora que for por volta de umas 11 horas, 11h10, seria interessante a gente abrir para perguntas e interação com o público. Muito obrigada. Abre, por favor, aqui o som para mim, está muito baixo esse Teams aqui, ó. Meu Deus, a reunião começou. Pessoal, vamos só se atentar aos microfones, desligar os microfones, Sim. por favor. Filho, desculpa aí, filho. Aumenta esse som para mim aqui, ó, que eu tô escutando. O Teams dela aí. Está com vocês, viu, Andréa, Danusa e professor Marcos. Muito obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Eu que vou começar. O nosso time aqui começa por mim. É um grande prazer estar com vocês, né? Estar em São Paulo, mesmo estando aqui em BH. São Paulo é um estado do meu coração. Morei, vocês viram aí no meu currículo, né? Eu fiz meu doutorado lá na Unicamp, mestrado e doutorado. Eu morei por aí durante algum tempo.
E a nossa conversa hoje, ela é uma conversa de 3 professores, né? Uma de Química, eu de Química, Danu de Biologia e o Marcos de Física, que nos encontramos, já nos conhecíamos, mas nos encontramos mais recentemente e fizemos um trabalho, uma reflexão grande sobre essa questão desse diálogo interdisciplinar, né? Apesar deste trabalho ser um trabalho mais recente, nós já pensamos, né, nos nossos cotidianos, somos todos professores, atuamos em níveis diferentes. Eu, por exemplo, sou professora do ensino médio, eu dou aula no Colégio Técnico da UFMG, que é uma escola técnica integrada de nível médio, né? Então, eu dou aula para adolescentes. Estou aí junto com vocês. Danusa e Marcos já dão aula na graduação, mas estão sempre ligados aí às questões de formação, né? Aí vocês vão conversar também um pouquinho mais com eles, depois podem aproveitar depois, né, para conversar mais. Então, hoje nós vamos trazer para vocês nossas reflexões, alguns fundamentos que nos orientam, algumas, eu vou apresentar, vou abrir aqui uma apresentação. Me digam aí se vocês estão vendo já. Sim, professora Andréa. Sim. Sim. Então, o que nós vamos conversar com vocês hoje é essa questão dessa aprendizagem por meio do diálogo. Eu sei que o grupo aqui também tem professores de matemática, mas essas reflexões são reflexões bem amplas, que como professores, né, elas nos trazem elementos para a gente pensar, repensar, né, e organizar. Eu vou falar um pouco aqui da aprendizagem de ciências, porque é o nosso caso, né? E vou destacar uma proposição aqui feita pelo grupo da professora Rosalind Driver, que é uma pessoa muito importante no ensino de ciências, onde o grupo propõe uma questão importante para nós, né? Essa questão de que aprender ciências envolve a introdução das crianças e adolescentes a uma forma diferente de pensar sobre o mundo natural e explicá-lo, né? Então, essa para nós é uma questão assim, bem importante, né? Aprender ciência envolve a introdução numa outra maneira de pensar o mundo, que é diferente do senso comum, né? Então, nos interessa perguntar e buscar sugestões, e buscar maneiras de implementar em sala de aula. Então, a gente procura perguntar isso, né? Que movimentos, que processos constituem a construção dessa outra forma de pensar? Como é que é possível desenvolver isso nos alunos? Se aprender ciências implica elaboração de novas formas de pensar, o que implica ensinar ciências? Então, nossos desafios são muitos, né? Mas a gente se coloca muito a questão do ensinar ciências de forma que os estudantes aprendam, né? Então, aí fica uma reflexão sobre o que é esse aprender, né? A outra questão, que é um desafio para nós, é mediar essa introdução dos estudantes nessas formas de pensar a ciência. E outro desafio é propor caminhos que sejam baseados em pesquisa. Então, nossa interação é bem grande com as contribuições da pesquisa em educação e da pesquisa nas áreas do conhecimento mais duras, né? A química, física e biologia. Então, a experiência em sala de aula, né? A nossa interação com a formação inicial, a interação que a gente tem com a pós-graduação, tanto na área de educação como nas áreas mais duras, a formação continuada dos professores que estão trabalhando, e a questão de compartilhar o conhecimento produzido, tanto a partir de artigos, né, publicados nos periódicos, como também em participação em momentos como este, né, que são momentos de formação, né, a gente também tem muitos livros publicados em diferentes áreas, enfim, tudo que envolve compartilhar o conhecimento produzido. Vários aspectos estão envolvidos nessas questões, né? Que contribuições da pesquisa a gente traz para as nossas discussões? São muitas, porque nós somos muitos também. O construtivismo, a perspectiva histórico-cultural, questões relacionadas à seleção e organização de conteúdos, formas de abordagem
Só um minutinho, tivemos aqui um pequeno delay, talvez, doutora Andréia. Carmen, se você quiser assumir. Oi, estou por aqui. Andréia, será que ela caiu? Danusa, está por aí? Pessoal, a gente só está com um probleminha técnico, vou entender. Só um minutinho, por gentileza, viu? Ok. Só estamos tentando resolver esse problema técnico. Carmen, você está me ouvindo agora? Eu estou. Tá. Tá? Você quer continuar, Danusa? Enquanto a Andréia deve estar voltando. Ela está saindo, ela já vai voltar. Vê se a minha, porque eu estou achando a minha rede também um pouco falha para vocês. A imagem que eu estou vendo aí, tá ok? Para vocês? Tá ok, a gente está conseguindo te escutar muito bem. Tá. Então, deixa eu só checar que eu já vou também assumir a apresentação, né? Onde a professora parou aqui. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Tecnologia, às vezes, é passível disso, né, gente? Ai, gente, as coisas, a conexão tá, exato, né? A gente também tá abusando, né? Porque a gente usa muito. Acontece. Mesmo, né? Então, mas a gente já está voltando, só um minutinho. Eu acho que ela só está deixando eu compartilhar a tela inteira, tá, gente? Então, vou ter que... peraí, vamos ver se eu consigo. Pronto. Tá, ora, gente. Então, vamos retomar aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Como é que tá? No ponto Ainda não. Ainda não, a gente só está vendo as telas. Ainda não? Não. Se você quiser mandar para mim, tá. Vou começar essa a conversar. aqui vocês estão vendo agora? Não. A gente não está vendo o seu compartilhamento. Parece que não está sendo compartilhado. Será que é isso? Deixa eu ir lá de novo. Stop sharing, porque para mim está aparecendo. Vamos ver. Vou tentar mais uma vez. Agora eu acredito que vai dar certo. Você tirou o seu vídeo, né? É que eu acho que eu tirei, tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que você tem que clicar na janelinha da música. Quando você fala compartilha, mas você tem que meio que confirmar para compartilhar. Vocês viram agora? Ainda não. Compartilhar conteúdo, você vai lá no triângulo com uma setinha em cima, do lado. Agora sim, agora deu. Isso. Agora tá certo, tá bom? Então, tranquilo, gente. Desculpa eu voltar aqui, né? Então, a Andréia estava falando um pouquinho dessa questão que a gente se pauta, a gente é meio informado, né? E se orienta por esses diferentes aspectos aí, né? Quer dizer, a pesquisa, a nossa experiência em sala de aula, experiência na formação inicial, na pós-graduação, na formação continuada, né? E essa participação também, né? Que eu acho que os professores da educação básica é nosso desejo que também avance nesse sentido, né? Da gente estar participando dessas redes de compartilhar conhecimento. São desde periódicos que discutem experiências didáticas, né? Até periódicos científicos. Então, nós, assim, como grupo, estamos participando desses vários espaços, né? Claro, algumas pessoas com uma ênfase maior que outras. Tudo bem aí? Voltei. Tá. Eu ia pegar aqui. Andréia, você quer que eu pare de compartilhar ou sigo? Não, continua, porque você já está compartilhando, fica mais fácil. Eu já tinha falado. Gente, desculpa, a internet simplesmente sumiu aqui. Eu tenho duas possibilidades, as duas estavam fora do ar. Tá. Andréia, eu cheguei agora no slide que você estava, tá? Eu dei uma retomada, mas aí, para eu pegar o ritmo, eu preciso. Mas aí chegamos aqui, você pode retomar. Tá. Então vai passando para mim, por favor. Tá. Então, o que eu estava falando, quando eu fui absurdamente desconectada das contribuições da pesquisa, né? De várias visões que nos ajudam. A última palavra que eu me lembro de ter falado foi a dialogia, né?
mas a questão da visão de ciências, da questão de ensino por investigação, né? Desses recursos, das TICs, né? A contextualização, abordagem de temas controversos, a questão de ciência, tecnologia e sociedade, né? A CTS, e a questão do diálogo. Então, nós vamos fazer essa fala um pouco sobre essa questão do diálogo entre professor e estudante, que eu pretendo falar, se não for desconectado novamente. Depois da Danusa vai falar um pouco sobre diálogo entre teoria e prática, e o Marquinho vai nos trazer algumas propostas e situações relacionadas ao diálogo interdisciplinar. Pode ir para frente. Danusa? Eu achei que eu tinha ido para frente, gente. Não, pode mais um. Pode mais um. Mais um de novo? Isso. Então, nós vamos retomar aquela questão que eu coloquei inicialmente, que tem a ver... Bom, se nós vamos falar de aprendizagens, né, e diálogo, nós vamos perguntar sobre o que é que está envolvido nessas relações entre construção de conhecimento e discurso. Essa visão, ela tem fundamento, né, mais na perspectiva histórico-cultural e bastante nas perspectivas do Vygotsky e do Bakhtin. Então, a gente vai considerar que os discursos que circulam nas salas de aula são fundamentais para a elaboração de uma certa forma de falar e pensar sobre o mundo usando a química, física, biologia. Pode passar. Tá com lag, tá, Andréia? Só para você entender, eu já passei. Tá. Esperar um pouquinho. Então, eu trouxe a contribuição da professora Candela, que é uma professora da física mexicana, e que ela diz o seguinte: a construção do conhecimento científico implica, além de apropriar-se de padrões temáticos, a apropriação de recursos discursivos, ou seja, dessas maneiras de falar, de argumentar, de debater e de legitimar esse conhecimento, e, em particular, os fatos científicos. Pode passar, Danilo. Passou? Eu acho que é melhor eu passar aqui, Danilo. Eu passei, mas eu estou Vamos tentando até... desconectar você, deixa eu passar. Tá, eu vou parar aqui, tá? Tá, vai lá. Eu acho que eu parei de compartilhar. Estou tentando achar um cabo aqui para eu sair do online. Foi. Deu certo, André? Deu sim. Então, nós estamos aqui, né? Ó. Então, o que está envolvido nas interações que ocorrem numa sala de aula, tem vários discursos circulando. O do livro didático, do professor, dos colegas, dos fatos experimentais, do senso comum, da mídia. Então, o que é importante para a gente é considerar que nessa relação da construção do conhecimento e do discurso, toda a compreensão é ativa. Mas o que é isso, né? O que é essa compreensão ativa? É a gente entender que o aluno ele vai formular suas próprias respostas, sua própria maneira de combinar aquilo que já está sendo ensinado com aquilo que ele já sabia. Então, por mais que, quanto mais discursos e mais visões de mundo forem propostas, mais a gente consegue enriquecer os sentidos que cada estudante vai construir sobre aquilo que está circulando na sala de aula, né? Então, para nós, é importante essa ideia de criar oportunidade para que sejam explicitadas e possam contribuir para enriquecer o significado. Isso, trocando em miúdos ou trazendo para a sala de aula, significa a necessidade da gente dar voz ao aluno, mas dar voz ao aluno no sentido de que a gente possa dialogar com as maneiras que os alunos veem aquelas questões que estão sendo discutidas, né?
Então, a ideia é a gente contemplar a forma como o estudante pensa, né? Colocar em perspectiva dialógica, né? Contemplando nessa linguagem, dentro da sala de aula, linguagem cotidiana, contextos sociais e tecnológicos onde a ciência se materializa. Então, a gente vai assumir essa necessidade, né, de que a sala de aula seja um espaço de construção desses pensamentos e dessas visões de mundo, né? E aí a Danusa vai continuar falando de uma maneira bem prática. Danusa, pode pegar a bola. Você quer continuar passando? Não, pode para você. Tá, vamos tentar de novo, gente. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha apresentação? Me ouvindo? Sim. Tá bom, gente. Então, eu vim aqui, né, conversar com vocês sobre essa questão do diálogo entre teoria e prática. É claro que tem gente que fala de diferentes formas, né, mas aqui a gente vai pensar mais nesse lugar da professora, né, do professor, que, por exemplo, no meu caso, eu me identifico mais com a questão da biologia. Então, eu vou pegar aqui como exemplo a temática de biodiversidade, né? Então, eu peguei aqui um trechinho até do novo currículo paulista, que vai dar esse destaque aí dentro da biologia, né? Para um dos pontos, essa questão da diversidade, complexidade da vida, né? E como esse conceito, essa questão da biodiversidade é uma coisa central na biologia, sempre foi, né? Muito importante para a gente. Eu fui professora de biologia do ensino médio há bastante tempo, né? Mas desde aquele tempo, né? Que a gente nem discutir algumas coisas que estão aqui nesse slide, a gente entendia, né, a importância de trabalhar alguns conteúdos que até acabam levando alguns alunos a acharem a nossa disciplina meio chata e tal, né? Então, essa questão da biodiversidade, a gente entende que é importante, sim, entender um pouco da classificação, entender nomenclatura, entender as práticas, os princípios pelos quais a gente nomeia espécies, né? Entender, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de pensando o filo de artrópodes, né? Como é que a gente normalmente, como professora, né, naquele tempo, e ainda a gente trabalha muito essas questões de como caracterizar esses grupos e descrever esses grupos. Vocês estão vendo os slides de forma rápida? Sim, tá tudo bem. Porém, né, a gente vai vendo ao longo do tempo, aqui eu também peguei alguns trechos da BNCC, que estão, inclusive, no currículo paulista, para a gente contextualizar, a gente vai ver uma transformação na forma como a gente tem que abordar essa questão da biodiversidade. Então, peguei aqui, por exemplo, essa habilidade que está bem ligada à biodiversidade, né, que vai falar, discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta, né? Isso está ligado a um objetivo de conhecimento que é conservação e proteção da biodiversidade, né? Então, quer dizer, a gente vai sendo colocada como professora e como formadora de professores, né? Nessa situação em que a gente ainda valoriza aqueles conteúdos, mas eles estão tendo que ser reconfigurados, porque em currículos anteriores, por exemplo, a gente tinha um destaque à própria classificação, os métodos de classificação, que parecem, né, que somem nos novos currículos. Então, eu sinto assim, né, que às vezes a gente fica meio perdida, né, porque onde eu vou encaixar aquelas coisas que eu estava trabalhando. Então, aí nesse sentido, essa teoria, né, que eu trabalhava
com os meus estudantes, ela fica meio sem lugar, assim, né? Onde é que eu vou colocar? Será que é para eu eliminar esse conhecimento que eu valorizo tanto e que eu sei que é importante para eu entender biodiversidade, entender biologia? Então, eu acho que essa questão até vai ficar mais aguçada quando a gente tem que solicitada, né, a integrar no nosso ensino coisas como o ensino de ciência para investigação. Também peguei aqui um trecho do currículo paulista, né, que eles vão que está dizendo ali, né, que a importância dessa abordagem e que nesse processo investigativo os estudantes, as estudantes vão ter que identificar problema, formular hipóteses, pesquisar, argumentar, levantar dados, utilizar instrumentos de medida e realizar atividades experimentais, né? O que demandará linguagens específicas das áreas, incluindo esses gêneros textuais, nomenclatura, códigos, símbolos. Então, a gente, acho que como professora, de novo, fica aí, mas é aquele conteúdo que eu estava trabalhando, como é que eu vou integrar, né, essas questões conceituais, né, que eu estou falando aqui, que são a teoria da biologia, que são tão importantes, a essas questões da prática, né? Que seriam essas questões da investigação, né? Então, eu tenho que mudar um pouco as dinâmicas e as estratégias de ensinar, né? O que os estudantes estão vivenciando em sala de aula, mas eu quero, como bióloga, né, e como professora de biologia, eu quero manter a discussão daqueles construtos e tal. Então, acaba sendo um dilema, né? Que parece que essas duas coisas não conversam. Eu peguei aqui um trechinho de um parâmetro curricular norte-americano que traz um pouco dessa ideia, né? Que, na verdade, a gente tem que entender aqui que não existe uma concorrência, né? Por quê? Porque os estudantes, entre teoria e prática, né? Porque os estudantes, eles não vão conseguir compreender totalmente as ideias, os conceitos e teorias científicos, né? Sem participarem dessas práticas de investigação e dos discursos através dos quais essas ideias foram construídas, são desenvolvidas, né? Ao mesmo tempo, se a gente focar só nas práticas investigativas, sem levar em conta o conteúdo, né, o conceito, eu também fico ali num lugar meio vazio. Tá tudo bem aí, gente? Sim, certo, Danusa. Que eu tô ouvindo um som, sei, tudo bem. Vocês me falam que eu não tô vendo. Então, eu vou trazer aqui só como exemplo para a gente não se alongar muito, uma atividade para a gente pensar nessa integração. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente reconhece que é difícil, que tem vários desafios, mas a gente tem que, de alguma forma, ir buscando essas estratégias conforme o contexto que eu estou, conforme os alunos, né, que eu estou trabalhando e tal. Mas aqui a gente vou relatar um pouquinho uma atividade que a gente tem como grupo, né, desenvolvido com estudantes para trabalhar, inclusive, de uma forma menos, vamos dizer assim, entediante para os alunos nessas questões de classificação, no caso de insetos, né, integrando com as práticas investigativas. Então, é uma atividade, não sei se algumas professoras ou professores conhecem, que envolve armadilhas para insetos, né, que são colocadas em alguns lugares das escolas, né, da escola aí no caso, né. Então, essa armadilha envolve esse buraco e tal, e ele vai capturar. Eu vou mostrar aqui rapidinho só algumas situações, depois a gente pode conversar melhor, né, dos alunos engajando nessas atividades e produzindo textos, né? Então, esses alunos, por meio dessa atividade, eles vão ter que planejar, justificar e descrever os procedimentos que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, que hipóteses eles trazem para essa montagem, né? Então, eu tenho que escolher um lugar para colocar minha armadilha. Por que eu escolhi esse lugar? O que eu posso aprender colocando nesse lugar, né? Quais são questões que eu posso trazer ao desenhar vamos dizer assim, esse experimento, né, em biologia aí. Além disso, os alunos vão
ter que engajar em processos de fazer previsões, né? Eles já têm alguns conhecimentos sobre artrópodes, né? Eles vão ter que considerar o que vai acontecer, e, vamos dizer assim, explicitar essas previsões. Os alunos também vão ter que estar atentos a variáveis importantes que informariam eles sobre o problema de pesquisa que eles levantaram, né? E, é claro, né, eles vão também, em termos das linguagens, desenvolver diferentes formas de registro ao coletar esses dados, né, registros numéricos, desenho, etc., comparações que eles vão ter que traçar, e, claro, uma coisa que nos é muito cara, eles vão ter que se apropriar, num contexto prático, da classificação e entender como é importante essa medida, né, da biodiversidade na construção de um conhecimento sobre o que está acontecendo ali no espaço da escola, né? Eles vão usar diferentes linguagens para representar, né? A gente viu um pouco da verbal aqui, mas eu estou trazendo para vocês também a questão de alguns gráficos, né? E vão traçar comparações, né, entre diferentes ambientes, aqui no caso, onde eles colocaram as armadilhas e comparando as espécies que foram encontradas nesses diferentes ambientes para explicar por que tem essa diferença, o que eu descobri com essa diferença, né? E finalmente, né, aqui eu coloquei um pouquinho das explicações que os estudantes produziram, né? Mas a ideia geral aqui é da gente entender um pouco como, através dessas atividades, né, deixa eu até voltar aqui um pouquinho para a gente voltar, a gente está integrando aquela discussão toda sobre classificação, sobre grupos, com as práticas científicas, de forma a dialogar, a estabelecer um diálogo maior entre essas questões de conceitos, teorias, né, da biologia e as práticas de construção do conhecimento, tá? Eu vou passar agora para o professor Marcos, né, e aí a gente pode conversar talvez depois. Não sei se o Marcos quer que eu pare de compartilhar. Você pode continuar passando, por favor? Posso. Aí eu te peço. Bom, pessoal, bom dia. Então, para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui falando para vocês desse projeto. E, de fato, a gente poderia ficar falando aqui várias horas, porque é um assunto muito longo, são 3 diálogos aí, né? O diálogo entre o professor e o aluno, o diálogo entre a teoria e a prática. E eu vou falar agora do diálogo interdisciplinar, né? Então, nós estamos falando de ciência da natureza, então a ciência da natureza, conhecidas são a biologia, a química e a física, que a nova BNCC agora, ela propõe uma fragmentação, uma superação dessa divisão, né, nas 3 áreas clássicas das ciências naturais, e isso coloca um desafio muito grande para todos nós, né? Mas eu quero dizer aqui que, de certa maneira, a natureza ela é interdisciplinar. Essa divisão por disciplinas é uma coisa que foi feita pelos homens, né? É claro que tem muitas vantagens, porque cada uma dessas áreas tem suas características, mas a ideia é a gente trabalhar num diálogo entre as disciplinas para atender ao BNCC e porque realmente as coisas têm caminhado nesse sentido. Você pode passar, por favor, Danusa? Danusa? Eu acho que está com lag, gente. Eu passei aqui já. Aqui, né? Não, tá bom, gente. Então, primeiro para dizer a seguinte coisa, que o mundo está caminhando de um jeito que essa divisão entre as ciências da natureza clássicas, como a física, a biologia e a química, elas estão ficando cada vez mais interligadas, porque a compreensão de vários fenômenos exige conhecimentos diversos, né? Então, a gente vê, hoje, tem algumas áreas, a biofísica, vamos dar alguns exemplos aqui de ligações da biologia com a física com a química,
e também a química com a biologia, né? E, por outro lado, também a gente acredita que essa interdisciplinaridade proporciona aos alunos uma compreensão mais holística, mais integral das coisas, uma vez que a natureza ela não faz a distinção entre essas disciplinas que a gente estabeleceu, né? Por favor, Danusa. Eu passei, tá? Ah, tá. Aí eu vou ler na minha aqui. Bom, então agora, dentro do diálogo interdisciplinar, uma coisa importante agora é a divisão por área de conhecimento. Então, essas áreas de conhecimento, elas favorecem o diálogo entre as disciplinas, né? E esse desafio desse nosso grupo de juntar físicos, biólogos e químicos, ela é exatamente no sentido da gente organizar um currículo que favoreça a interdisciplinaridade, né? É claro que não vai haver extinção das disciplinas, porque cada um de nós precisa de um conjunto de ferramentas específicas, né? Por exemplo, eu sou físico, e o físico, normalmente, ele usa um pouco mais a matemática como apoio, usa mais do que a biologia e mais do que a química. Então, normalmente, um físico ele tem que ter uma formação específica em alguns conteúdos, mas, de qualquer forma, a mesma coisa para o químico e para o biólogo, mas, de qualquer forma, a interdisciplinaridade, o diálogo entre disciplinas não vai acabar, não vai extinguir as disciplinas, mas vai favorecer uma aproximação entre elas, né? Agora está passando uma... Você passou aí, né? Passei. Tá, então eu talvez está demorando um pouquinho aqui. Então, nós temos assim, vários exemplos nesse projeto de questões que envolvem a interdisciplinaridade. Bom, a gente vai... Eu não estou conseguindo enxergar ainda. Danusa, eu acho que caiu agora. Isso. Danusa, se puder compartilhar novamente. Peraí, gente. É que eles estão me falando aqui que eu não posso compartilhar de novo. Only meeting organizers and presenters can share. Aqui também apareceu isso. Apenas os membros podem participar. Em breve, você também poderá. Juliana, tá bloqueado pra gente. Que estranho. Quer mandar para mim? Eu quero. Como é que eu faço? Manda aqui para mim que eu já encaminho para Juliana, por favor. Isso. Tá? Ok. O que eu quero dizer é que são algumas coisas importantes, mas que hoje a gente vive num mundo onde a gente está cercado pela ciência, a gente está vivendo hoje essa pandemia, mas já há muitos anos, qualquer pessoa que for num consultório... Oi? Você tinha aula hoje? Pessoal, por favor, os microfones. E a professora mandou mensagem. Meu celular não ligou? Tá. Bom, mas então o que eu estava dizendo é que quando a pessoa vai num médico, num hospital hoje, para fazer um exame, existem vários equipamentos de física, né? Equipamentos de tomografia, ressonância magnética, raio-x, ultrassom. E então, hoje, por outro lado, a gente está com um celular hoje que envolve eletrônica, conhecimentos muito modernos, envolve diferentes tipos de materiais que estão relacionados com a química, né? Então, o estudante hoje, ele está lidando com várias inovações e várias aplicações que vêm da ciência e que ele precisa de ter um conhecimento holístico, porque aquilo ali envolve todas as disciplinas, né? Então, nesse nosso projeto, eu estou esperando ver se a gente consegue projetar, mas nós temos vários exemplos de situações que favoreçam essa discussão interdisciplinar, né? Bom, acho que eu vou ter que dar alguns exemplos aqui.
Mas vamos imaginar, por exemplo, a questão de uma pessoa que toma um álcool e vai dirigir, né? Então, você vê que aí é um exemplo claro que envolve questões de química, envolve questões de biologia, de percepção, de fisiologia, e envolve questões de física, do movimento, velocidade, aceleração. Então, esse é um exemplo onde que a gente pode pegar um caso concreto, que é muito importante para os jovens, que é exatamente o que significa você ingerir uma bebida alcoólica e depois dirigir um veículo. Isso são situações que envolvem conhecimentos de diversas áreas. E envolve a química também, né, Marquinhos? No conhecimento, envolve também a química, no conhecimento da constituição, né? Do que são esses materiais que se ingerem, né? Exatamente, a química também, ó, tinha falado aqui. Mas, assim, aí, por outro lado, a gente pega, por exemplo, uma coisa que é muito importante hoje, é o seguinte, são as origens, né? De onde que viemos. Então, as origens, então, ela envolve primeiro a física, que é a expansão do universo, o fato do universo estar se expandindo, está se formando, e depois, nesse processo de formação das estrelas, como foram formados os elementos químicos, né? Aí você vai discutindo a formação dos elementos químicos e depois como que esses elementos químicos vão se organizando para fazer uma estrutura complexa que dá origem à vida, né? Então você vê que a nossa origem ela envolve várias questões da natureza. Então esse é um outro exemplo importante que a gente trata no livro. E bom, professor, estou com a apresentação já está na tela. Minha apresentação já está na tela. Tá. Só me fala a página aqui. A 41, Denise, ou Danuse, você podia discutir a 41, por favor, aí? Você ou a Andréia? Essa aí. Eu posso entrar nessa daí. Essa daí é onde a gente está mostrando esse diálogo entre a química, a biologia e a física nessa questão de ingestão, né, e uso de cigarro e bebidas alcoólicas. É um contexto, por exemplo, possível, viável, interessante, adequado para a gente começar a trabalhar a questão de química orgânica, né? Os que são professores de química aí no grupo já vão logo se perguntar, mas como é que a gente vai trabalhar a química orgânica? E a nomenclatura de química orgânica? Como é que a gente vai fazer com isso, né? Nessa proposta mais interdisciplinar. Então, onde que vai entrar essa questão? Na compreensão da constituição dos materiais, né? Agora, na nossa compreensão, para você entender de que esses materiais são constituídos, é preciso algum suporte teórico, né? No caso da química, esse suporte teórico nos é dado pelos modelos, por vários modelos, né? Aqui nessa figura, nós estamos vendo modelos. Modelos é uma fórmula estrutural e estamos vendo modelos que representam a hibridização dos átomos de carbono, né? As possíveis ligações formadas. Então, assim, mas qual que é a função desse modelo? É nos ajudar a entender algumas propriedades, né, desses materiais. Então, nesse contexto que se dá esse diálogo aí, quer dizer, eu entendo esse material, eu entendo qual é o efeito, pode passar o próximo, por favor. Qual é o efeito que esses materiais podem ter no organismo, né, nessa interação com o organismo, e pode passar o próximo. E aí, por exemplo, a física vai entrar aí, por exemplo, analisando essa questão, o tempo de reação no trânsito. Então, assim, você parte da constituição do material, dessa interação com o corpo humano, e como é que esse efeito se dá e interage também com esse mundo físico e mais externo, no caso aí, a condução do veículo. Pode passar para o próximo. Aí o Marquinhos. Então, isso aí é o que eu estava falando, né? A questão das origens, da formação, da expansão do universo, a formação dos elementos químicos, depois a formação das estrelas, o processo de vida das estrelas. A estrela tem uma vida, o Sol, por exemplo, já é uma estrela que já é uma segunda vida, por isso que a gente tem no sistema solar muitos elementos químicos. E pode passar, por favor.
Bom, isso aqui também é uma coisa muito importante, que é a questão da energia, né, que a gente vive hoje, da energia do Sol. Qual que é a origem da energia do Sol? Ou seja, a vida na Terra existe por causa do Sol, e o Sol é a nossa fonte de energia. Então, a gente mostra das chamadas reações nucleares. São as reações nucleares que ocorrem no Sol, que tem muito hidrogênio, basicamente é o hidrogênio formando um hélio. É uma reação nuclear que libera uma quantidade enorme de energia. Então, é mais uma vez esse diálogo. Outra coisa importante é que a gente busca sempre partir de uma atividade que o estudante consiga fazer uma relação com o dia a dia dele, e a explicação ela vem depois. Primeiro o aluno tem uma atividade, tem uma reflexão, e depois é que vem a teoria para ele tentar entender aquele fenômeno, né? Pode passar, por favor. Esse aqui, acho que a Danusa podia falar. Então, aí, esse diálogo aí com as outras disciplinas fica bem presente no trabalho que a gente desenvolve com origem da vida, né? É aquela coisa que a gente já há bastante tempo trabalha com esse diálogo, mas é uma coisa que acabava que não ficava tão explícito, né? A gente aí está entendendo que, para entender essa origem da Terra, como o Marcos já falou anteriormente, a própria origem dessas formas de vida, eu tenho que entender características desses materiais que estavam presentes na Terra e como eles se transformaram para possibilitar, de alguma forma, a vida. Então, a gente tem que discutir as teorias que explicariam essa origem da vida, mas também, após essa origem da vida, a gente vai vendo como características, vamos dizer, químicas e físicas do ambiente da Terra vão influenciando a vida, e a vida influencia essas características da Terra. Então, é muito, assim, novamente um fenômeno, como o Marcos falou, que o fenômeno em si demanda uma compreensão de conceitos, um conhecimento das teorias desses diferentes campos, a física, a biologia e a química. Então, essa conversa precisa acontecer, né? Próximo, gente. André, talvez? Então, sim, aí a gente pode dialogar, né? Então, nessa questão, por exemplo, ainda, né, enfocando a questão dos modelos e como é importante esse entendimento, né, de o que é um modelo, quais os limites e possibilidades desse modelo, como que esses modelos, porque isso diz respeito à produção do conhecimento, né? Qual é o enfoque teórico, como é que você olha para um determinado fenômeno, a partir de que ponto de vista, o que aquele ponto de vista me permite compreender, me permite avançar, mas quais são esses limites, né? Isso diz respeito a como o conhecimento é construído, né? A gente olhando, por exemplo, a relação entre propriedades e modelos, a gente vai trazer um monte de fenômenos relacionados e vai buscar compreender esses fenômenos. Pode passar o próximo. O André, deixa eu fazer só um comentáriozinho nessa anterior, para fazer o link aqui com a física. Então, vocês veem que a química ela busca o entendimento da constituição do átomo, né? São os vários modelos que foram evoluindo. E, por outro lado, a física ela sempre lidou com dois conceitos muito importantes, que é uma partícula que tem um movimento e uma onda, né? Então, a física sempre lida com ondas e partículas. E os primeiros modelos atomísticos, eles se assemelham, ele tem parece que aqueles são partículas, são corpos em movimentos. A gente faz uma associação com movimentos planetários, né? Então associa um átomo a um sistema planetário. Mas desde o começo do século XX a gente sabe que isso não funciona, né? Que o átomo de Rutherford e de Bohr ele não explica. Aí surge a mecânica quântica, a física quântica que explica os átomos. E na física quântica, as partículas têm um comportamento de ondas, e não mais de uma partícula que tem um movimento, são ondas, né? Então, a gente também, nesse estudo, para ajudar a compreensão do modelo do átomo moderno, do átomo de Schrödinger, que é o átomo quântico, a gente também usa noções de som.
o som, ondas sonoras, ondas de luz, tá certo? Então, é muito importante a gente também fazer esse diálogo aí, no caso da física, com a química. Por quê? Porque, para entender o átomo hoje, a gente tem que pensar que os elétrons não são mais partículas, mas são ondas. Então, a gente faz analogia com a corda do violão, com uma onda sonora e tudo mais. Bom, é isso aí, André, pode continuar. Pode ir para o próximo. Talvez eu possa continuar aqui, então. Outra coisa muito importante que a gente discute é o seguinte: se a gente tem um modelo do átomo, como que isso relaciona com as propriedades elétricas de um material? Existe uma área na física que é a eletricidade, né, que envolve cargas positivas, cargas negativas, tem a chamada lei de atração entre cargas de símbolos contrários e repulsão entre cargas do mesmo símbolo. Então, a gente faz o diálogo da eletrização dos processos, dos campos elétricos, das forças elétricas, com aquilo que é necessário para fazer com que o átomo seja estável, ou seja, que explique as forças de coesão entre os constituintes do átomo, né? Que então é necessário para a química, né? André, você quer falar alguma coisa aí? Não, pode seguir, podemos seguir. Tá. Bom, agora aqui já é então um diálogo com a biologia, da física com a biologia, né? Então, vamos dizer, você sabe que uma das áreas importantes da física é a acústica, é o som. E que é uma coisa muito interessante, que os jovens gostam de música, gostam de som, né? E uma coisa é a física do som, é aquela música que é emitida. Outra coisa é como que o nosso ouvido percebe aquilo, como que funciona o nosso ouvido. Como que o nosso ouvido, então, ele pega aquela onda de som, que é uma onda que vem através do ar, ele movimenta alguns organelos aí no nosso ouvido e ele faz com que o cérebro perceba o som. Então, eu passo a bola para a Danusa aqui agora, para ela falar um pouquinho agora, né, desse processo de transformação de uma onda mecânica sonora num estímulo que a gente percebe no nosso cérebro, né, Danusa? Então, eu estou um pouquinho preocupada com o horário para a gente ter tempo para perguntas, né? Eu acho que eu não teria muito a agregar, tá, Marcos? Acho que a questão aí é, novamente, a gente vai ter que integrar esses conhecimentos de física ao conhecimento sobre o corpo humano, sobre várias questões que estão envolvidas na biologia para compreender esse fenômeno. Aí acho que a gente pode dar seguimento, mostrar alguns exemplos. Vamos fazer o seguinte, para a gente ir um pouquinho mais rápido, eu queria que você pula 2 transparências aí, pode passar. Pula essa. Bom, deixa essa aí. Deixa a anterior, por favor. E outra coisa que é importante também é que a ciência evoluiu muito nos últimos 100 anos, e especialmente a física, e atualmente a biologia, a química, e muitas vezes, especialmente no ensino de física, a gente ainda estava muito ligado com a física do século XIX. O ensino de física, ele não abordava a física do século XX. E aconteceu muita coisa no século XX. A nossa vida hoje, a gente está rodeado por aplicações tecnológicas de conhecimento científico do século XX. Então, o que a gente quis, assim, também nesse projeto, é motivar os estudantes a acompanhar o que está acontecendo atualmente, né? E, atualmente, existem já agora várias novas chamadas partículas elementares, né? Que são partículas com nomes estranhos, como pósitron e outros, mas que já estão hoje em hospitais, tá certo? Já tem equipamentos que utilizam partículas elementares como pósitrons. Por outro lado, um desafio da humanidade hoje é a geração de energia, mas uma geração de energia que não inviabilize a vida na Terra, porque a gente sabe que se a humanidade não se ocupar de buscar formas alternativas de energia,
a vida vai se tornar inviável, né, dentro de algumas décadas. Então, então no caso aqui, a gente está discutindo a questão da radioatividade, né, que é usada para energia, para diagnóstico em hospitais e várias coisas. E, por exemplo, esse aqui, então, a radioatividade é um exemplo claro onde que a gente consegue fazer esse diálogo interdisciplinar. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque talvez a última transparência só, essa aí que eu acho que vale a pena, não, a anterior mesmo, aquela daquele aparelho de tomografia ali, bom, então vocês estão vendo que hoje isso aí é um aparelho para fazer talvez uma tomografia ou ressonância magnética, eu não sei qual que é, mas são equipamentos de diagnóstico que envolvem conhecimentos de biologia, de química e de física, tá certo? Então, eu só quero, talvez, voltar ao começo, que a interdisciplinaridade não é apenas uma coisa conveniente, não é apenas uma coisa boa, mas é que realmente hoje as pessoas que estão trabalhando com ciência estão vendo que cada vez mais as fronteiras entre essas áreas clássicas da ciência da natureza, biologia, química e física estão se esvaecendo, né? Então é importante que a gente dê esse conhecimento realmente holístico e global. Bom, mas eu acho que vamos passar para frente, que a gente pode depois discutir os vários exemplos aí, depois das perguntas, né? Acho que já podemos parar aqui, Marquinhos, que os outros 2 slides a gente pode abrir mão e deixar eles perguntarem. Acho que a gente poderia interromper, o que você acha? Vamos? E aí a gente abre, né, Juliana, para as interações com os colegas. Pode ser. Professores, professoras, Andréia, Marcos e Danusa, a gente agradece essa rica apresentação, essa rica troca, com exemplos práticos para os nossos professores. A gente vai abrir para as perguntas, os nossos professores autores deixaram esse tempo para as perguntas e para as interações com vocês. Tinha uma professora que estava com a mão levantada há bastante tempo. Eu não sei se ela fez a pergunta no chat. Não sei, Juliana. Priscila. Não, não apareceu. Não está conseguindo ver o chat. Não está aparecendo. Para nós, não. Para nós, não, mas os professores acho que também não. Mas, pessoal, fica à vontade. Acho que a Priscila que tinha levantado a mão, se quiser abrir o microfone. Não sei se ela tinha levantado a mão por acaso, mas alguém aí que quiser pode ficar à vontade. Maria Gomes? Isso. Pode falar. Bom dia. Não, eu levantei a mão porque eu estava sem áudio, mas depois eu consegui recuperar. Ah, tá bom. Obrigada. Por nada. Já alguns professores e professoras estão presentes, né? Tem esses minutinhos aí, quer fazer alguma pergunta para os autores? Ficam à vontade, é só levantar a mãozinha, abrir o áudio. A Maria está com a mão levantada novamente. Vamos aproveitar, professor. Aproveita, gente. Eu acho que agora é a oportunidade. Jonatas. Bom dia. No meio de tantas diversidades da natureza, bom dia a todos, todas. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos convidados no sentido, né, vocês acham que essa questão do novo ensino médio, também sou da área de biologia e ciências, ele é importante, todas essas mudanças dentro do ensino público? Qual que é a visão de vocês em relação a professores, já que vocês, assim como nós, são professores, e qual que é a importância dessa mudança atual no ensino médio? Chegou? Sim, chegou. Obrigado. Quem responde para o professor? Eu posso começar, depois o Marquinhos podem entrar. Jonas, eu não entendi muito bem assim, o que
você quer focar em relação ao professor, mas o que é isso? O que é que você está... No caso, seria qual que é a nossa... Sim. Qual que é a opinião de vocês em relação à mudança do novo ensino médio? A importância, ele está sendo bem considerado? Então, as mudanças, quer dizer, o novo ensino médio é uma das mudanças e várias mudanças dentro, né? É um reposicionamento. E isso, né? Então, se a gente for olhar pela importância da interdisciplinaridade, eu acho que a gente trouxe elementos para essa reflexão, né? Agora, isso é uma questão, a demanda da coisa, como que isso se dá na escola, que eu penso que isso é tenso, né? Para nós, como professores. Então, uma coisa é você ter as mudanças para o currículo, as novas demandas, e a outra questão é como é que eu, como professor, junto com os meus colegas, como é que a gente vai articular isso para que isso aconteça. E eu trabalhei já muito com professores em mudanças curriculares, tá? E uma coisa que sempre eu observava, percebia, senti controle, é que a gente às vezes tem um pensamento meio mágico de que as coisas serão, haverá mudança, assim, abrupta. Então agora será um novo currículo. Mas a mudança do novo currículo, na verdade, qualquer que seja esse currículo, ela depende muito da forma como eu encaro, o meu aprofundamento com relação ao que é ensinar, o que é aprender. Isso não depende exclusivamente do currículo que está em questão. Né? Então, assim, são pontos importantes. A gente, como professor, na atenção com o que é a currículo, é o meu fazer cotidiano. Essa atenção que e a gente sempre fica meio desconfortável. Agora, esse desconforto, essa interdisciplinaridade, ele ainda traz um elemento novo, que é o diálogo com os colegas, né? De outras áreas. Então, isso não é elementar, não é assim. Mas é um desafio que a gente vai precisar encarar em algum momento. Né? Não sei se Dani quer falar mais alguma coisa. Certo, Andréia, a gente agradece aí, eu acho que o seu áudio está um pouco falhando, mas deu para entender aí e atender, acredito, professor Jonathan, a opinião da Andréia para a gente aqui. Não sei se Danusa e professor Marcos gostariam de dar alguma contribuição, nós temos mais 2 professores com a mão levantada. Vamos ouvir as perguntas, aí qualquer coisa, ao responder, eu posso retomar do Jonathan. Perfeito, a gente tem o... Posso fazer uma pergunta? Você Pode. Pergunta não. Na realidade, eu estou mais querendo compartilhar com vocês algumas informações. Que nem o professor Marcos Pimenta abordou sobre a questão da interdisciplinaridade com a biologia, a física e a química. Eu também vou ter mais além. A filosofia, a geografia e outras áreas têm tudo a ver com essa ciência, né? Quando eu falo com meus alunos sobre a questão de placas tectônicas, eu trabalho também a geografia, a geofísica do sistema, né? A gente tem que falar para o aluno como acontece, qual que é o pulsar, né, do batimento da Terra. A Terra tem um batimento dela, né? Então, a gente pega o sismógrafo, analisa a ideia, vai até uma videoaula, vê como funciona o sismógrafo. Então, existe um leque de diversidade que a gente pode trabalhar. As disciplinas em si interagem uma com a outra. A filosofia, principalmente, né? Acontecimento histórico, social, tecnológico, os modelos padrões que existiam na época, que nem o professor falou, nós temos que viver uma visão holística atual. É lógico, não perdendo o passado, porque o passado contribuiu para o atual, não é verdade? Então, assim, eu concordo e sempre eu aprovo esse tipo de ensino, porque é um ensino que já vem batendo há décadas essa ideia. É que existe um obstáculo entre os professores, né? Sair da zona de conforto para ir para uma zona de inquietação. Esse é o grande problema, né? E eu vejo muito na minha unidade escolar essa dificuldade de interação. Vou falar com um professor de filosofia. Professor, você podia tocar assunto sobre o flogismo, né? Um pouquinho sobre a questão de Thomas Kuhn, Karl Popper.
Professor, agora não dá, está fora do meu sistema, eu projetei uma aula, uma videoaula aqui que vai sair fora. Então, a gente fica perdendo. Você tem que parar um pouco a sua física para dar um pouco de filosofia. Você entendeu? Um pouco de geografia, porque a professora também não pode trabalhar naquele momento, não bateu com o plano dela. E é isso que se perde a educação. O aluno perde o sentido, perde a identidade, a coligação da disciplina se comunicando entre elas. Entendeu? Então, eu quero dizer parabéns, eu gostei, sim. Infelizmente, eu tive um problema de conexão, que nem muitos aí, é a questão de sair, voltar, retransmitir, né? Eu dou aula aqui no Chiquinho, sou professor Windows também de física, tenho já há 10 anos dou aula aqui no Chiquinho, eu tenho vou dizer para vocês, não é fácil. Existe uma barreira que a gente vai ter que tentar lapidar, polir, né? Então, a gente vai dar pedra lascada, né, lá atrás, para chegar no atual, né, a modernidade, né? Mas, assim, com vocês participando, ajudando a gente, até eu vou aprender muito com vocês, com certeza, né? Haverá uma troca, um feedback entre nós, e eu espero que contribuir também, como receber muita contribuição de vocês, viu? Obrigado por tudo até agora, tá? Agradeço. Obrigada, professor. A gente que agradece, né, Carmen? Exatamente, Whindersson. Obrigada aí pela sua colocação, e eu acho que é exatamente isso. Eu sou professora, como vocês estão aí do outro lado, não sou da área de biologia, química e física, e acho que é exatamente isso. A gente precisa ter aí um olhar diferenciado para a educação de como fazer. O desafio é para todos. Numa outra formação, eu me lembro que a Andrea deu o seguinte relato. Até para nós, autores, escrever, a Andrea está aí, se quiser complementar, pode dizer depois. Mas ela disse, e eu tenho usado isso, olha, é um desafio para os autores escreverem o material nessa nova configuração, é um desafio para nós, formadores de professores, no caso de quem está na assessoria, é um desafio para os PCNPs, aqui representado muito bem pela Juliana, e é um desafio para o professor que está lá na escola, né? Porque essa mudança requer que todas as áreas estejam flexíveis para que isso aconteça. Agradeço as suas contribuições. A gente tem aí o professor Vitor Brito com a mão levantada. A gente tem mais 5 minutinhos. Eu vou deixar a palavra para ele. Pode ser, Juliana? Pode ser. Professor Vitor. Oi, Oi. Vocês me escutam aí? Sim. Então, a minha dúvida eu sou formando em Química, sou professor de Química, a minha dúvida é sobre o ensino médio, o novo ensino médio. Se eles estão querendo fazer os alunos escolher os itinerários, como que vai ficar, tipo, por exemplo, no Enem, coisas assim, que eles cobram, por exemplo, as 3 matérias da ciência da natureza, e se, por exemplo, por um acaso, o aluno escolher os 3 anos de biologia, como que ele vai, tipo, se comunicar com a química, com a física, né? Como que fica isso daí? Se alguém puder me responder aí, eu agradeço. Boa quinta aí, falou. Professor Vitor, sou PCNP Rosane, aqui na diretoria Leste 3 eu sou a ponto focal em relação ao novo ensino médio, tá? Nas reuniões que nós estamos fazendo desde 2019, na verdade, durante agora o ano 2021 com mais intensidade, já foram feitas reuniões, inclusive com as escolas particulares e os vestibulares, no modo geral. Então, assim, do Enem já é fato que vai haver a mudança, sim. Nós não sabemos exatamente como serão essas mudanças, mas eles estão se adaptando, e os vestibulares particulares, né, FUVEST, PUC, USP, seja lá qual for a entidade ou a organização, também já estão se adequando para esse novo olhar. Então, com o passar do tempo, lembrando que o novo ensino médio, ele começou este ano, né, para a primeira série, então eles ainda têm um período de adaptação, mas as provas também serão adaptadas a esse novo formato, porque, como você disse, né, o aluno nem sempre vai ter toda a formação básica, né, mas ele não vai deixar de ter a formação geral básica nas 3 séries do ensino médio, mas vai ter sim um olhar, já está tendo um olhar das empresas dos vestibulares. Então, em relação a isso, eu acho que dá para a gente acalmar o coração, porque eles estão preocupados com isso.
Obrigada, Zane. Carmen? Exatamente isso. Rosane, a gente também aqui, enquanto editora, participa desses chamamentos, dessas organizações. A preocupação e questionamento do professor é bem pertinente, e essa mudança precisará ocorrer. Se tem uma nova proposta de um novo ensino médio, na forma, já começa dentro da escola, daí é muito uma opinião própria. A avaliação, ela também precisa ser repensada. E daí, por meio dos materiais didáticos, os autores já vêm apresentando uma proposta de avaliação contínua. Não é uma avaliação apenas daquele conteúdo específico, mas é uma avaliação dialogada, é uma avaliação por meio de projetos, por meio das investigações. O que aquele aluno, dentro da área que nós estamos conversando hoje, analisando os materiais, você tem a proposta do experimento, e são todos experimentos, e daí eu pego a fala da Danusa numa outra conversa com a gente, são experimentos de fácil construção. O que vale ali é a mediação que aquele professor, a riqueza que aquele professor vai tirar daquele momento que ele estiver realizando aquele conhecimento junto com o grupo. Então, é a aprendizagem partilhada, a aprendizagem coletiva, e isso é gradativo. A gente não consegue mudar uma forma de ensinar e aprender, e se é certo ou se é errado, não está em questão, porque nós estamos aqui hoje e aprendemos muitas vezes, na sua grande maioria, de uma outra forma. No entanto, essa forma que o professor Marcos nos trouxe, da interdisciplinariedade, dessa aprendizagem contextualizada, a gente também está aprendendo a fazer, tá certo? A gente tinha mais uma professora com a mão levantada, que eu acho que ela baixou agora. Sim, eu não consegui ver o nome, era Vendrana. Isso, será que Tem ela mais? Tá por aí? Era o professor André e mais uma professora que estava com a mão levantada. Sim, ela baixou. Vendrame, estava. Vendrame. Isso. Sou eu. Tudo bem? Tudo bem. A palavra está com você. Bom dia a todos. A minha pergunta era sobre as metodologias ativas. Né? Eu não lembro qual professora falou, mas falou sobre a metodologia ativa, sobre o ensino por investigação. O meu maior desafio nesse tempo de pandemia, onde estamos com o Covid, e já é um grande desafio, né? Como aplicar o ensino por investigação nessa época, nessa fase, sabe? Com todas essas dificuldades, porque é muito fácil dizer assim que nós professores somos acomodados, assim, eu já ouvi muito essa fala. Mas a gente quer fazer algo diferente, sempre. Então, assim, a gente está tentando. Eu mesmo fiz um mestrado em cima do ensino por investigação. Então, ao longo desse 1 ano e meio, vamos dizer assim, né, aproximadamente, eu estou tentando aplicar o ensino por investigação, mas eu não vejo brecha. Então, eu não consegui ainda aplicar o ensino por investigação desde a minha defesa, por conta da pandemia. Gostaria de saber se vocês têm uma sugestão, têm alguma coisa, assim, para nos ajudar. Não estou atacando de volta, porque é fácil virar e falar assim, o professor é muito acomodado e ele não aplica, ele não faz, o professor tal. Não, eu falo isso porque eu fiz a minha linha de mestrado em cima disso. Então, assim, eu ainda não consegui aplicar desde a pandemia, né? Frequentemente, eu uso o ensino por investigação na sala de aula,
Mas desde que se iniciou em março a pandemia, não foi possível. A gente está aplicando a metodologia ativa do ensino híbrido, beleza. Mas o ensino por investigação agora não é possível. Se vocês tiverem uma sugestão, será muito bem aceita. Obrigada. Ô, Vendrame, eu posso falar um pouquinho? Claro. Então, eu falei um pouquinho do ensino por investigação, e aí eu acho que é importante mesmo você trazer isso, porque, de certa forma, nós somos professores também, né? Eu, a Andréia e o Marcos, né? E eu, claro, trabalho mais na frente da formação de professores, mas a minha pesquisa é toda em sala de aula e colaborativa com professores e professoras. Então, eu também estou um pouco sem lugar esse ano, bem triste, né? Por não poder ir à escola, porque o que eu faço é estar na escola. Minha pesquisa é estar na escola e todo dia lá. Eu pesquiso esse cotidiano, né? E eu acho, assim, uma das coisas que eu acho que é importante a gente, primeiro, não tentar organizar a nossa vida para responder a essas falas de que a gente é folgado, parado, não é? Porque acho que a gente vamos conversar entre nós aqui, porque essas pessoas, você desculpa, elas não conhecem mesmo o que é a nossa vida e a gente tem que tomar cuidado. Mas eu entendo, assim, que a gente se sente provocado, né, e muito desafiante esse contexto. Eu trabalhei com 2 escolas da prefeitura do ensino fundamental durante a pandemia, e que é, assim, essa coisa assim, eu acho que a primeira coisa que eu senti, até eu queria que você fosse meio falando aqui comigo, o que você está entendendo, porque eu entendo que essa coisa de metodologia ativa, para mim é um nome um pouco novo, para uma coisa que a gente já está buscando há muito tempo, que é o que a Andréa falou aqui, um ensino que envolve o diálogo, a ação ativa. Então, deram esse nome, mas é uma coisa que a gente está há anos lutando por isso, né? E buscando isso. Então, não é uma questão de aplicar, né? É uma busca constante. E essa pandemia, gente, foi uma pancada na gente, né? Para dizer no mínimo. Porque essa interação, né? Eu sou professora universitária, já sinto isso, e com crianças isso explodiu. Você ter esse momento a momento, face a face, que a gente fala, é uma perda muito grande. Então, vira um desafio. O que nós tentamos fazer, aí eu queria ouvir você e os outros também, né? Porque, assim, um problema que a gente tem é acesso. Então, por exemplo, muito menos alunos acessam até atividades no Google Classroom, né? Que é a plataforma que a prefeitura está usando, o WhatsApp, qualquer problema, eles têm número muito baixo de acesso. Essas coisas, acho que são coisas mais amplas que eu vou tentar, acho que está fora do nosso poder, né, enfrentar isso, porque, assim, temos que ter o aluno com equipamento e com internet para poder fazer as coisas, e na realidade que eu estava, era famílias com celular, que não baixava várias coisas, com pacote de dados limitado, porque na prefeitura o problema até tinha essa questão do pacote de dados e tal, né, então, não queria falar muito disso, já estou aqui invadindo o seu espaço, Juliana, desculpa, mas, assim, uma coisa que a gente tentou buscar fazer é pensar os conteúdos, porque, assim, na prefeitura a gente tinha um material que o aluno recebia em casa. Então, a gente se baseou nesse material para criar algumas atividades com alguns elementos da prática investigativa. Com as crianças menores, e acho que as maiores também, que não estão acostumadas com o ensino por investigação, é um esforço duplo, porque você tem que formar elas, como a Carmen estava falando, nessa coisa de engajar, e aí acho que a Verdame sabe melhor que eu, né, assim, disso, né, como que é difícil você enculturar a pessoa e entender o que é isso. Então, a gente fez um trabalho que eram atividades, se você quiser, a gente pode conversar. Não sei se vocês estão me ouvindo, apagou umas coisas aqui. Estamos te ouvindo, sim. Mas, então, a gente tentou criar algumas atividades com tipos de perguntas, com tipos de análise. Conseguimos realizar algumas videoconferências, mas poucas também, que envolviam algumas coisas do ensino por investigação. Então, por exemplo,
a própria questão do aluno se expressar era uma dificuldade. O que você está pensando? O aluno não pensava o que ele estava pensando, ele ia procurar a resposta certa na internet, né? Então, a gente tinha que trabalhar isso com ele, né? Para as professoras foi um grande esforço, porque assim, como eu trabalho isso, ele me dá uma resposta assíncrona, que eu vejo que ele não pensou, ele foi lá e procurou na internet uma resposta, né? Então, a gente trabalhou um pouquinho dessa questão, não vou dizer que fomos bem-sucedidas, tá, André? Trabalhamos também um pouco da questão de analisar dados, então apresentar algumas tabelas, era corpo humano que estava sendo trabalhado no 6º ano lá na prefeitura, então nós tentamos engajar os alunos, olha esses dados, o que esses dados te dizem, né? Então foram algumas estratégias, tem outras coisas, a gente pode trocar ideias, mas foi esse movimento que a gente fez. Eu vi que a Vendré levantou a mão, então estou curiosa aqui para ouvir um pouquinho e a gente trocar ideia aqui. Então, Danusa, a minha dúvida não foi em relação a isso, desculpa interromper, foi mais sobre como trazer esse aluno para a escola, para a sala de aula e tudo mais, porque assim, pelo menos na escola aqui na qual eu trabalho, a gente às vezes, pelo menos em relação ao ensino médio noturno, a gente sente um pouco de dificuldade para estar trabalhando agora nesse sistema remoto com esse aluno, porque muitas vezes ele não está com a gente na escola, entendeu? Eu senti isso também, André, acho que esse problema é muito amplo, né? Porque é uma questão econômica também, né? No ensino médio, entendeu? E mesmo no ensino fundamental, nos anos finais, a gente sabe, principalmente as meninas, né? Elas estão ajudando a cuidar da casa, ou as pessoas estão trabalhando, então os pais têm um problema que é muito grande aí, eu fico até meio, né, sem chão, porque eu vi isso. São várias questões, né? As turmas esvaziando, né? Muito preocupante mesmo. Foi essa a dificuldade, entendeu? Para nós. Não foi o problema assim de aplicar o ensino por investigação. Assim, aplicar foi o problema, porque a gente não estava com o aluno ali participativo, vamos dizer assim, entendeu? A gente muitas vezes não encontrava, tanto que teve que fazer busca ativa e tudo mais. Então, é todo um processo agora, né? Essa pandemia, ela trouxe aí algumas assim, barreiras, né? Que a gente está ainda aos poucos enfrentando, né? Mas vamos pensar aí que melhora nessa retomada aos poucos, né? O nosso currículo também, a gente fazer algumas adaptações, né? Carmen, quer dar uma palavra final? Eu só gostaria de agradecer a todos os professores. Eu fui acompanhando aqui, nós estávamos em mais de 200 professores nesse ATPC formativo. Esse é o primeiro de muitos que poderão vir. A Juliana, o núcleo pedagógico da Leste 3, sempre muito ativo, a Rosane, aí com a gente também. Essa semana a gente está entrando em todas as áreas, finalizando com a área de ciências da natureza. Convidamos aí os professores de matemática. Logo poderemos ter, né, Ju? Vamos marcar para o pessoal de matemática também. Para um pessoal, uma fala específica para matemática. Então, agradecer a presença de vocês todos, dos nossos autores, professores, Danusa, Andréa, professor Marcos, pelas contribuições, e finalizo aqui. A Juliana vai, aqueles ainda que não conhecem o material dos professores e gostariam de todo esse trabalho que eles falaram, dessa aprendizagem por meio do diálogo, que preencham lá o link e recebam esse material enviado pela gente, aqueles que não tiverem com o material ainda em mãos. E visitem o nosso portal eDocente. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Obrigada aí aos professores Danusa, Marcos, Andréa, pela participação. As portas da Leste 3 estão abertas, tá? Nós estamos às ordens, é só combinar. Ai, que bom. Então, muito obrigada aí a todos e todas por participarem.